Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas, dizer para você que é um prazer nós estarmos mais uma vez juntos para aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor. Então, vamos orar e para darmos início à nossa aula, mais um resumo, um pequeno resumo da palavra do nosso Deus. Senhor, nós apresentamos nossas vidas diante de Ti. Toma a minha vida, toma a vida de cada pessoa que está comigo agora, juntos para aprendermos a Tua palavra. Espírito Santo didático, vem sobre nós, ensina-nos, revela-nos a Tua palavra em nome de Jesus. Então, queridos, Paulo escreveu 3 cartas pastorais, né? As 2 cartas a Timóteo, 1ª e 2ª, e uma carta a Tito. Guarde isso, 3 cartas pastorais. Paulo diz para Timóteo: você jovem, fique em Éfeso, vá até lá, ensinar a palavra para eles. Olha, alerta-os. Tem lá os falsos adentrando para trazer doutrinas essas que nós não ensinamos, para alertar o povo. Porque, queridos, doutrinas falsas tem muitas, precisamos ficar bem atentos. E qual é o título desta carta? O título é Conselho para os Pastores. Na verdade, a primeira epístola e segunda, bem como a carta de Paulo para Tito, são conhecidas, como eu acabei de falar, como as epístolas pastorais, pois o seu objetivo é ensinar como os jovens pastores deveriam se comportar e conduzir a igreja. Isso aí serve para todos nós. E o verso-chave dessa carta, ou melhor, os versos-chaves da carta de 1 Timóteo, nós vamos ver o capítulo 6, se tiver uma Bíblia aí, vamos abrir comigo? Capítulo 6, aí em 1 Timóteo, no verso 11 até o 13. Até o 13. Diz assim, ó: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Olha só, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo continua dizendo: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Paulo claramente está instruindo o seu discípulo Timóteo a apartar-se da injustiça e das coisas deste mundo, mas seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Se afasta dessas coisas. Querido, olha só. Às vezes nós falamos assim: não, eu posso estar no meio, eu posso estar, eu não vou me contaminar. Não. Precisamos resistir, submeter-se à palavra e resistir ao diabo, que aí ele vai fugir. Precisamos nos afastar dessas coisas, das coisas essas que vão nos influenciar negativamente. Aí Paulo fala: afaste
Verso 11, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas? Se você voltar um pouquinho, eu vou ler a partir do verso, aí mesmo no capítulo 6, a partir do verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo. Ele está falando aqui sobre a ganância. E manifesto é que nada podemos levar dele. Não trouxemos nada e não vamos levar nada dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por isso que vivemos felizes dentro da humildade que temos. Claro, precisamos buscar o melhor. Como na última aula eu falei, precisamos viver como Cristo fosse voltar hoje. E precisamos também sonhar, planejar, correr atrás, como Cristo fosse voltar daqui a 500 anos. Mas se nós temos, como Paulo falou aqui no verso 8, nós temos o nosso sustento, temos com que nos cobrimos. Então, por que ficar triste? Então, se hoje você está diante dessa aula e o seu coração está triste porque você não tem isso ou aquilo que, claro, gostaríamos de ter, não alegre o teu coração. E Paulo continua falando, verso 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Querido, o dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Ganhar bem não é pecado. Ser próspero, abençoado. Agora você não pode, nós não podemos, eu não posso colocar a minha confiança. Ele não pode ser o meu Deus. Eu não posso colocar o meu coração no dinheiro. Senão, vai acontecer isso aqui, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então, Paulo está falando para Timóteo, cuidado, Timóteo. Paulo fala para Timóteo, mas fala para nós, cuidado. Cuidado, não seja demasiadamente cobiçoso ao dinheiro, deixar-se levar pela cobiça. Precisamos de dinheiro, repetindo, temos direito a ter uma vida próspera, abençoada. Agora, cuidado com a cobiça, algo demasiado. Eu não tenho mais tempo para Deus, agora eu tenho só que ganhar dinheiro. Aí ele falou, nós não vamos levar nada daqui. Cadê o irmão A, o irmão B? Não, está trabalhando direto. Quer ganhar mais, ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Aí um dia ele vai parar e vai falar igual Salomão. Tudo é vaidade. Tudo vaidade. Tudo que eu fiz, olha, eu deixei de ir à casa do Senhor. Deixei de me reunir com os irmãos. Deixei de estar em comunhão com os irmãos. Deixei de estar com a minha família. Em busca de mais e mais dinheiro. É isso que está falando. Muitos se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí ele fala, mas tu, homem, foge dessas coisas. Foge disso. Eu vou à igreja não, só vou à igreja uma vez por ano, porque estou trabalhando direto. Para quê? E a comunhão com os irmãos? E o estar juntos? Isso aí não tem valor não?
Muito valor, meus irmãos. Muito valor. Vamos estar mais juntos. Vamos aproveitar. Olha, Paulo falando através de... Paulo não. Deus falando através de Tiago, falou assim, Tiago falou, o que é a vida? Fui perguntar. A vida é como vapor. Ele falou assim, ó, a vida, gente, a vida ela é como uma neblina. Ela aparece, logo desvanece. Ah, mas foi Tiago, pastor. Foi Deus que falou. Toda a palavra, aqui mesmo, em 1 Timóteo, olha só, aqui mesmo, capítulo 3, verso 16. Segunda Timóteo, não primeira, segunda, 3,16. Toda a escritura, divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Segunda Timóteo 3,16. Toda ela é divinamente inspirada. Deus falando. Nesta carta, Paulo já está com a idade bem avançada. Tá? Está bem avançado, eu não sei quantos anos, mas bem avançada. O que é uma idade bem avançada? Para mim, é acima de 100 anos. Até 100 anos é tudo dentro do normal. Ah, mas a Bíblia diz que 60 anos a partir de canseira. Não, irmão. Vamos aplicar para hoje isso aqui. Com tudo aquilo que o estilo de vida, hoje, que nós vivemos, eu vou fazer 65. Mas eu pretendo, estou aí até 100 anos tranquilo. Então, ele estava com uma idade bem avançada. Já é um Paulo experiente, um ancião, o qual escreve para esse jovem e tímido pastor, inseguro, claro, com várias questões do início do seu ministério, e que estava diante de grande responsabilidade de assumir a igreja de Éfeso, a qual era uma igreja muito importante, um lugar difícil. No domingo anterior, dia 10, o pastor pregou lá na igreja, o pastor Ramon pregou nesse texto, na primeira carta que Deus falou para João escrever para a igreja de Éfeso. Tinha aquela deusa, né, a adoração ali, fizeram o templo, deusa Diana ali, era algo absurdo. Um lugar difícil. E Paulo, ele fala para Timóteo, vai lá, Timóteo, pastorear aquela igreja. Timóteo, ele ficou 15 anos nessa igreja. 15 anos. Vamos ver mais à frente um pouquinho a responsabilidade de Timóteo, porque nós sempre lemos Timóteo, primeiro, segundo, mas hoje nesse pequeno resumo a gente vai... O porquê Paulo escreve? Paulo já estava com a idade avançada e aí Paulo, Timóteo, chama o jovem Timóteo e diz para ele, Timóteo, vai lá, Timóteo, olha, dando continuidade, falando dentro do propósito dessa carta. Durante a sua quarta viagem missionária, Paulo pede a Timóteo para que ficasse em Éfeso e exortasse a igreja por conta de homens que chegavam à igreja e ensinavam falsas doutrinas. Lembra do Nicolaítas? Eles chegavam lá e... Tá aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho. Apocalipse capítulo 2. Olha só. Apocalipse capítulo 2. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Aí Deus falando para João. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o primeiro amor. Fui pregado lá na igreja no domingo retrasado, dia 10. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses nicolaítas, aqueles que entravam lá para ensinar heresias. Agora o que Deus falou? Volte ao primeiro amor. Ele está nos chamando a isto. Lembra quando você se converteu? Ai, como era bom. Aí o tempo foi fazendo. Aí eu corro para cá, para a faculdade, corro para isso, corro para aquilo. Aí eu vou me esfriando. Não, querido. Vamos botar fogo nisso agora. Incendeia, Senhor, esta igreja. Incendeia, Senhor, a minha vida. Incendeia, Senhor. Aqui está a fogueira, pegando fogo. Aí aqui, ó, você pega essa madeira que está aqui pegando fogo, você tira ela fora daqui, ó. Tirou da fogueira, deixou ele fora. Daqui a pouco ela vai apagando, 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 apagando. Mas ainda não apagou tudo. Ou então, o que nós vamos fazer? Volte com ela para cá. Pega fogo de novo. É assim, mano. Talvez Deus esteja querendo isso de nós. Que voltemos ao primeiro amor. Que voltemos aqui, ó. Que passemos a dar mais ouvido à palavra. Por isso você está aí. Por isso Deus te colocou diante dessa câmera. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Tá, querido? E ele também, Paulo vai falando, dentro dessa primeira carta, também por estar temeroso em demorar para ver Timóteo novamente. Paulo então escreve essas instruções para seu amado discípulo. Olha no capítulo 3, verso 4, verso 14 e 15. Olha só, que ele fala: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aí, aqui eu quero só pegar uma... Olha o que ele falou, verso 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Onde que é a casa de Deus? Casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Aí nós vamos falar assim, eu sou a igreja. Nós somos um membro da igreja, mas a casa lá é casa de Deus. Nós precisamos ir à casa de Deus. Precisamos estar juntos na casa de Deus. Nós não podemos ir até lá. Como eu tenho membros da nossa igreja que moram em outra cidade, longe. Você não pode, mas você agora faz desse lugar onde você está agora a casa de Deus. E nós estamos juntos agora na casa de Deus. Aprender a palavra. Mas se você está perto, você pode ir, não deixe de estar. Paulo queria que Timóteo o ajudasse a silenciar as vozes dos falsos mestres. Podemos ver isto no capítulo 1, verso 3 até o 7. Olha só. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis,
que mais produzem questões do que edificação. Irmãos, isso acontece no dia de hoje. Pessoas trazem palavras, assuntos que mais isso traz essas fábulas, traz intermináveis questões e não edifica em nada. Precisamos nos preocupar com algo que edifica, algo que vai fazer com que nos sintamos fortes, que renova nossas forças. Isso que Paulo está falando nessa primeira epístola. No capítulo 4, do 1 ao 8, no capítulo 6, do 3 ao 5, e também nos versos 20 e 21, Paulo está dando instruções práticas para que Timóteo pudesse organizar a adoração na igreja. E também ensinando como os líderes deveriam se portar. Timóteo deveria ser corajoso para levantar-se contra os falsos mestres e doutrinas, mas também deveria portar-se de modo excelente, de modo exemplar diante dos fiéis. Queridos, se você almeja o episcopado, se você almeja ser um líder, você precisa buscar no Senhor força, sabedoria para lidar com traição ou traições. Você precisa ter coragem para se levantar contra os falsos apóstolos, aqueles falsos ensinamentos. E você precisa ser exemplar diante dos fiéis. Olha o capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saiba como convém andar à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É o baluarte da verdade. Então, nós como líderes, estou falando, agora não estou falando só o pastor, toda a liderança, todos aqueles que têm um chamado, uma responsabilidade para liderar, nós somos exemplo, temos que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Se o líder chega tarde, os liderados chegarão também. Nós precisamos nos entregar mais em prol da obra do Senhor. Está falando, sejam exemplos. Sejam exemplos. Timóteo, você precisa ser corajoso, Timóteo. Você não pode simplesmente passar a mão na cabeça, aceitar, para ter a pessoa ali, não, Timóteo. Eles estão ensinando coisas que vai levar as pessoas a se apostatar da fé. O capítulo 3 ao 7 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei para que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, porque eles estavam ensinando outra. Paulo falou assim: vai lá, ô Timóteo, fique em Éfeso. Estão ensinando outras doutrinas para aquele povo. Irmãos, qualquer pastor, qualquer homem de Deus que olhar para uma situação dessa, e vai sentir o coração dele dilacerado. Eles estão fazendo com que algumas pessoas se desviam e se apoderam de dar o nome de loquacidade frívola, falar de forma vazia, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Capítulo 1, verso 7. Olha o verso 7.
Eu vou ler o 6 e o 7. Vou repetir a leitura. Do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Agora o verso 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Já viu aquele... Isso aí é sem citar nome de ninguém, mas a gente vê demais. Eles se intitulam pastores, líderes, arrumam uma forma de ser consagrado, mas não tem nenhum conhecimento teológico, bíblico. Não tem. E levam as pessoas a se desviar, e essas pessoas se entregam às vãs contendas. O que estava acontecendo aqui era isto. Eles não conseguiam nem compreender o que eles mesmos estavam falando, o que eles estavam fazendo ousadas asseverações. E Paulo falou, meu Deus, Timóteo, fique em Éfeso. Paulo pediu a Timóteo que ficasse em Éfeso para confrontar esses falsos mestres. No capítulo 6, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, vamos ler essa palavra? Olha só. Esta é uma palavra fiel. Ponto. 2 pontos. Essa é uma palavra fiel. Paulo começa. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Já falei, episcopado está sobre, no caso, corpo, visão, epístola sobre. Vocês tendo a responsabilidade de estar à frente. Se você, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Agora, ele fala, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, irrepreensível. Opa! Vamos ler? Verso 2. Marido de uma mulher. Quantas mulheres? Casado com uma mulher. Vigilante. Sóbrio. Honesto. Hospitaleiro. Agora, apto para ensinar. Que tenha conhecimento, que tenha bagagem, que estude, que busque, que não seja um cego, porque um cego guiando um grupo vai cair todos no buraco. É que o Paulo está falando. Se é o mesmo episcopado, você precisa ser esposo de uma só mulher, ser temperante, ser sóbrio, ser modesto, ser hospitaleiro, tem que ser apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento. Inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a sua própria casa. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Agora, se o meu filho não quiser ir para a igreja, se desviar, irmãos, Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ainda que ele vá lá fora, a palavra está aqui, ó, a semente está aqui dentro. Eu posso falar de mim, eu fui criado no Evangelho. Uma certa idade, acabei dando uma volta lá fora. Mas aqui dentro estava a semente plantada, o ensino. Um dia, eu fui resgatado. Então, se os teus filhos estão lá fora,
continue orando ao Senhor, dando bom exemplo. Porque também o grande problema é que as mesas nas casas, ou então o banco de trás do carro, é onde os filhos estão ali ouvindo os pais falarem do pastor, falar da igreja A, de B, C. As mesas, é assim, ó, vamos assentar à mesa. Não que o pastor é isso, que o líder é isso, a liderança da coreografia é assim, o líder de louvor é assim, o líder das irmãs é assim, o líder de homem é assim. Eles não se assentam à mesa para abençoar os seus líderes, mas para falar mal dos seus líderes. Automaticamente os seus filhos estão ouvindo, porque quando eu só vou à igreja porque eu sou obrigado. Mas quando eu fizer tanto a minha idade, eu sai fora. Então aí o culpado somos nós mesmos, que não vigiamos. E a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Pessoas oram muito por seus filhos, mas não vigiam, dão mau testemunho, não são exemplos. Precisamos ser exemplo aos nossos filhos. Eu como esposo, como eu trato a minha esposa? Eu tenho uma filha dentro de casa, e vai dizer que essa filha não observa a forma com que eu trato a sua mãe, a minha esposa? E vai dizer que ela não observa como a minha esposa me trata? Como é a forma de nós nos relacionarmos? De nós interagirmos dentro das nossas casas? Não adianta chegar lá na igreja e pregar muito bonito, ter uma boa retórica, ser fogo puro, sapato de fogo, essas coisas todas por aí, e ser um péssimo pai, um péssimo esposo, um péssimo patrão. Mas lá na igreja eu sou uma bênção. Um dia um filhinho falou pro papai: papai, quero falar uma coisa pro senhor. Eu gostaria muito de morar lá na igreja. Levar nossas coisas para lá, papai. Minha cama, meus brinquedos. Eu queria morar lá na igreja. O pai perguntou para ele: mas por que, filho? Por que você quer morar na igreja? Pai, lá o senhor é tão bonzinho, papai. Lá o senhor trata a gente tão bem. Por isso que eu queria morar na igreja, pai. Porque lá o senhor lá, pai, o senhor é fora de série, pai. Mas em casa, até o cachorro corre do senhor. Amado, precisamos realmente aplicar a palavra aos nossos corações, à nossa vida. Não só ser somente ouvinte, aplicar. Dando continuidade aqui, o apóstolo Paulo dá a Timóteo as credenciais que um homem precisa ter para que seja um líder, mas especificamente um presbítero. Portanto, se alguém deseja ser um episcopo, esse desejava algo excelente, porém, mais do que desejar, essa pessoa deveria ter algumas credenciais no seu caráter. Vamos ver algumas credenciais que Paulo fala para Timóteo. Ser irrepreensível. Ter um testemunho cristão irrepreensível. Pastor Edi anda aí no nosso bairro. Claro que nem todos é impossível que todos vão gostar do pastor Edi. Ele é um cara... Não, até porque eu pego um pouco pesado, né? Às vezes acha até que eu estou marcando em cima disso, daquilo. Não. É porque eu sou, dentro do meu conceito, daquilo que eu entendo, sou justo. Sou justo. Não vou passar a mão aqui da cabecinha de A, B e falar: não, é assim mesmo. Pode. Eu posso, pastor? Pode.
Eu posso, pastor? Pode. Não, não pode. Não deve. Sai daí. Mas irrepreensível. Levante alguém para falar do pastor Edi na cidade que eu moro. E aí eu já estou aqui há 25 anos. Marido de uma só mulher. Não sei alguém que casou mais de uma vez. Vai trocando. Completamos agora 36 anos de casados. Está aqui a aliança. Uma só mulher. Tem história aí, né? Pastores. Essa já está meio velhinha. Eu vou trocar para mais não. Mas ele mesmo já está também barrigudão, velho também, mas ele quer uma novinha. E glória a Deus! Aleluia! Ô, irmão, toma vergonha nessa sua cara. Explica a palavra para você. Temperante, alguém equilibrado, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, se alguém com conhecimento da Escritura. Não ser preguiçoso, irmão. Eu chegar lá na igreja e vou abrir aqui, peraí, deixa eu ver. Correu e se forcou. Opa, não, essa não. Peraí, essa aqui. Não, irmão. É estudar, é buscar, pesquisar, sentar o bumbum na cadeira e passar um tempo estudando, se alimentando, como aquele prato gostoso que você começa a comer devagarzinho. Tem prato que dá até assim pena de quem está acabando. Eu vou devagarzinho. Eu já como devagar mesmo, aí é devagar. Os outros acabaram, mas eu ainda continuo. Ai. Não avarento, a gente que é avarento, não abre mão para nada. Tem que ser generoso. Abençoar, amado. Isso eu quero falar coisa aqui diante. O nosso ministério é um ministério de pessoas generosas. Esse avarento fica muito longe do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor por cada membro resgatado. Cada membro resgatado. Você também que está aí, ó, que faz parte da nossa igreja. Não a igreja física aqui, mas online. Você, que Deus te abençoe. Você que tem contribuído com a obra do Senhor. Você que tem contribuído com o ministério resgatado. O autor dessa carta, claro, depois de tudo isso, se eu dissesse que não foi Paulo, foi Paulo é o autor. Após ser liberado da primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta. Aconteceu entre os anos 62 e 63. Paulo ficou 2 anos solto e depois voltou a ser preso novamente. Então morreu entre os anos 65 e 67, claro, depois de Cristo. Em 1 Timóteo, Paulo estava livre, porém, ao escrever a segunda epístola, que nós vamos estudar semana que vem, Paulo estava preso pela segunda vez, de onde saiu apenas por ocasião de sua morte. Vou passar aí um esboço rápido, que eu vou mandar o PDF. Se você quiser o PDF dessa aula, me dá um alô aí, eu mando para você, amado. Porque eu mando para algumas pessoas, mas
eu mando só para aquelas pessoas que se interessam realmente. Manda para mim, pastor. Aí eu mando o PDF. Inclusive tem uma irmã que é membro da nossa igreja. Minha irmã, que Deus te abençoe. Minha irmã que está aí do outro lado. Eu não vou citar a sua cidade, mas você tem sido bênção no nosso ministério. Essa irmã que eu estou citando, gente, essa irmã, eu mando todos os PDF para ela. Sabe o que ela faz? Ela manda imprimir todos os PDF. Ela está fazendo um livro. Olha, desde Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Olha, Esther, Jó, vai embora. Aí eu mando todos os PDF para ela. E ela imprime. Olha, é algo lindo. Ainda abençoa outra vida ainda, que eu sei, ela fala. Olha, irmã, que Deus te abençoe. Sabe, isso é fome e sede da palavra. E meu coração se alegra muito de tê-la como membro da nossa igreja, membro do nosso ministério, mesmo em outra cidade. O pastor Edi está muito feliz com isso. Tem também nossa irmã Jandira, lá de Ponta Negra. Irmã Jandira, que Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Vai participar da Santa Ceia agora no último domingo desse mês. Vai participar, prepara o seu cálice aí, um suco, o seu pão, que eu quero que tanto a irmã Jandira quanto a outra irmã que eu acabei de citar participe da Santa Ceia conosco, a nossa igreja, no último domingo de abril, no domingo de Páscoa. Participe conosco. Na hora que nós pegarmos o pão e o cálice, pegue também na sua casa e participemos juntos. Comamos o pão e bebamos o cálice juntos no último domingo desse mês, em nome de Jesus. Vamos aqui, já estamos entrando na reta final. Vou passar o esboço rapidinho para a gente encerrar. A primeira carta de Paulo a Timóteo começa com uma correção de ensinos errados, né? Estava tendo lá, no capítulo 1, verso 1 até o verso 20. Depois Paulo fala sobre a adoração pública, no capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, 16. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre os falsos ensinos. No capítulo 4, do 1 ao 16. Em quarto lugar, Paulo fala da disciplina. No capítulo 5, do verso 1 a 25. E por último, Paulo fala dos verdadeiros motivos de um pastor. No capítulo 6, 1 a 21. Timóteo é um manual para os líderes. Todo líder da igreja precisa ler e estudar esta carta. Todo líder, pois ela trata de maneira detalhada de qual maneira deve ser a postura de um líder da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Senhor, obrigado por esta noite. Pai, por mais esse resumo. Obrigado por cada vida que esteve comigo nesses poucos minutos, aprendendo um pouquinho, falando um pouquinho da Tua palavra. Que continuemos com a mesma fome e mesma sede do Senhor. Nos dê uma noite de descanso. O Pai, na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos de volta. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então, na próxima semana, estaremos de volta para mais um resumo. Agora, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe. Está encerrada essa aula em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.